Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso curso de extensão de Introdução à Sociologia. Essa já é a nossa aula de número 8, então, galera. Estamos a cada dia mais perto do fim. Serão aí 12 aulas no total e todas sobre Introdução à Sociologia, então. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Auguste Comte novamente, porém vamos dar um foco aí principal sobre as principais obras dele, as principais contribuições então do Comte para nossa sociologia. E galera, lembrando também que a gente precisa se dar conta de que ele viveu aí em uma época ainda da primeira fase da Revolução Industrial. Ele viveu na mesma época em que o Marx praticamente e acompanhou toda essa alteração no mundo do trabalho e esse início aí da possibilidade de um mundo mais globalizado também. Além disso, ele era também francês e estava justamente sofrendo ali com os impactos da França recém-saída da Revolução Francesa, com toda uma alteração econômica, social e também na mentalidade das pessoas. Havia naquele momento uma profunda crise também nas perspectivas aí de futuro da sociedade, e isso acaba gerando um caos muito grande que o Comte procura então entender para que fosse possível também buscar soluções para essa situação. E lembrando, galera, que essa e todas as nossas aulas estarão na playlist chamada de Introdução à Sociologia aqui no canal. E essas aulas, elas fazem parte do meu estágio obrigatório para minha formação em Sociologia, através do Centro Universitário Internacional Uninter. Então, só para formalizar e deixar tudo certinho, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz, o meu RU é o 2478514 e eu sou do Polo aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Galerinha, como a gente sempre faz, então, a nossa aula de hoje também está dividida em tópicos principais. Acompanhem comigo aqui. O tópico 1 é Auguste Comte e o positivismo. O tópico 2, curso de filosofia positiva. O 3, discursos sobre o espírito positivo. O 4, sistema de política positiva. E o tópico 5, que é análise científica da sociedade com base no positivismo. A gente vai começar então, vai pausando o vídeo caso precisar ou acelerando aí se for melhor para ti também. Pega o teu café já para deixar aí do lado e vamos começar. Pessoal, eu quero retomar um pouquinho com vocês do que a gente já viu sobre Auguste Comte. Olha só, a gente viu então ali na nossa aula passada, que foi a de número 7, que ele era um filósofo francês e ele nasceu em 1798, que foi ali um ano depois do Napoleão começar a tomar a França, logo depois da Revolução Francesa. A França, naquele momento, estava bem conturbada, então. A gente viu também que, na verdade, o Comte foi responsável por reconhecer a sociologia como uma ciência que era separada da filosofia e da metafísica. E mais ainda, ele reconhecia a sociologia como a ciência das ciências. E para ele, como era uma ciência, deveria ser analisada então como as outras ciências, como as ciências da natureza, por exemplo. E aí ele se inspirava muito em cientistas da natureza para realizar então análise social também. Por isso, gente, ele foi o responsável por criar a teoria positivista, que depois se tornou aí um dogma e no final lá da vida do Comte se tornou então uma religião.
através da criação aí da religião da humanidade, que é a religião centrada no positivismo como explicação de tudo, e tem adeptos e templos até os dias atuais, inclusive aqui no Brasil. A gente até viu um exemplo de templo na região aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E, gente, para o Comte, através dessa análise pautada no positivismo, não havia nada de errado em procurar provas científicas para tudo, e também na visão dele não tinha nada de errado em se utilizar aí do evolucionismo para analisar as sociedades. Segundo as principais teorias, então, do Comte, as sociedades passavam todas por estágios, que eram, então, o teológico, o metafísico e, por fim, o melhor de todos, o mais evoluído, então, segundo o Comte, que seria o positivo ou o científico. E no estágio positivo, que englobava então todo o conhecimento científico, a sociologia seria a ciência das ciências. Com base nisso tudo, então, a gente vai verificar quais foram as principais obras do Auguste Comte e onde essas teorias ficam aí encaixadas, então. Galerinha, eu quero trazer para o início do nosso assunto o título aí das principais obras e o ano delas, para a gente entender um pouquinho sobre qual ele elaborou aí primeiro e qual o contexto dessa elaboração, com base nas datas que nós temos como sendo o ano de publicação de cada uma delas. E lembrando que essas não são todas as obras dele, mas sim as que a gente pode considerar como sendo as principais, as que mais repercutiram então e fizeram com que o Comte fosse então reconhecido até os dias de hoje como um dos principais aí, como um dos precursores da sociologia e responsável aí por trazer a sociologia como ciência também. A gente pode dizer que a primeira grande obra do Comte foi o curso de filosofia positiva, que foi escrito em 6 volumes e levou 12 anos para ficar pronto, sendo então de 1830 até 1842. Depois disso, nós temos então a obra Discurso sobre o Espírito Positivo, que é de 1848, e por fim a gente tem também a obra Sistema de Política Positiva, que foi escrita em 4 volumes e foi escrita entre 1851 e 1854. Gente, a gente vai falar então sobre essas obras, porque elas têm as principais teorias do Auguste Comte. A gente vai ver então o contexto de quando ele elaborou elas e também o conteúdo principal delas. Gente, a primeira grande obra do Auguste Comte, que é também a primeira obra que a gente vai comentar por aqui, se chama então Curso de Filosofia Positiva. E ele tem esse nome porque, na realidade, essa obra reúne os ensinamentos que o Comte deu em um curso no Ateneu Real de Paris. O curso ele aconteceu de verdade entre 1829 e 1830, mas a obra, então, chamada por ele de Curso de Filosofia Positiva, é para ser bem mais completa, mais explicada, e ela foi, então, escrita entre 1830 e 1842, levando aí, gente, 12 anos para ficar pronta. E, pessoal, o Comte dividiu essa obra em 6 livros diferentes, que são aí, então, os 6 tomos diferentes, são, então, como 6 volumes, então. E cada volume que compõe a obra tem um título diferente, originalmente em francês, e tem o objetivo de
trazer os princípios básicos do positivismo. E além disso, o Comte também traz nessa obra a teoria dos 3 estados, gente, ou 3 estágios. E traduzindo aí do francês, a gente tem os seguintes volumes que compõem, então, o curso de filosofia positiva, pessoal. O volume 1 se chama, então, Preliminares Gerais e Filosofia Matemática e foi publicado em 1830. O segundo volume se chama A Filosofia Astronômica e a Filosofia da Física e foi publicado em 1835. Já o terceiro volume é o Filosofia Química e Filosofia Biológica, publicado em 1838. O quarto volume foi chamado de Filosofia Social e Conclusões Gerais, de 1839. O quinto volume é a parte histórica da filosofia social, publicado em 1841, e por fim, o último volume, publicado então em 1842, se chama O Complemento da Filosofia Social e as Conclusões Gerais. O primeiro volume da obra, galera, tinha então 18 lições sobre matemática. Já a segunda parte tinha lições da 19 até a 34 e falavam sobre física e astronomia. O terceiro volume tinha as lições então de número 35 até a 45 e analisavam a química e a biologia. O quarto volume era com as lições de número 46 até 51, e aí é nessa parte que o Comte fala sobre a necessidade, galera, de uma física sobre a sociedade, trazendo então a ideia de criação de uma ciência social chamada pelo Comte de física social. E os 2 últimos volumes da obra tinham lições aí de número 56 até a 60 e falavam então sobre a dinâmica social, sobre a sociedade com base no positivismo. E lembrando, galera, é nessa obra que o Comte expressa, então, que segundo o positivismo criado por ele, o que não pudesse ser comprovado pela experiência científica não poderia ser considerado como válido. Então, aí surge todo o questionamento, até mesmo de afirmações científicas que não tivessem tantas evidências sólidas. A ideia principal do Comte era refutar, então, as teorias que não fossem comprovadas cientificamente. E, gente, a gente nota aí através das temáticas levantadas pelo Comte mais no final dessa obra, quando ele começa então a falar mais sobre a física social, então, que ele estava bem preocupado em fazer com que as ciências tivessem foco no desenvolvimento do ser humano, no progresso dele, tanto do conhecimento que cada pessoa poderia desenvolver, quanto a melhoria e o progresso da sociedade como um todo. E deixa eu lembrar uma coisa também aqui com vocês. A palavra positivismo, na verdade, não é no sentido que a gente entende aí de ser algo positivo, o contrário do negativo, então, mas sim porque o Comte, ele se baseou numa palavra em latim chamada positum, que significa então um local ou um dado. Dessa forma, pessoal, a gente pode resumir aí dizendo então que a filosofia positivista tinha como objetivo desenvolver as ciências para que todo o conhecimento humano pudesse ser visto e comprovado de uma forma objetiva e nunca através de pontos de vistas aí diferentes ou então de análises teológicas
teológicas e metafísicas, mas sempre pela comprovação da experiência científica. Galerinha, já essa obra, chamada então de Discursos sobre o Espírito Positivo, foi realizada aí em uma fase considerada como que de mais maturidade aí para o próprio Comte, onde ele passa assim a começar a admitir mais elementos afetivos e até mesmo subjetivos, o que acaba depois levando ele então ao desenvolvimento da religião da humanidade também. E nessa obra, gente, o Comte acaba falando então da decadência do período teológico e falando aí da substituição do poder dos padres, o poder sacerdotal, pelo poder científico, disputando ali com as ideias da metafísica que vieram depois do poder teológico. E aí, gente, em seguida, ele comenta sobre o estágio positivo ou científico, que acaba trazendo um método para aplicação então do positivismo, incluindo então a moral necessária na sociedade para que, segundo ele, o positivismo pudesse alcançar o maior número de pessoas possível. E aí, gente, para que essas condições necessárias aí da moral das pessoas possa ser aplicada e o positivismo possa surgir, ou melhor, ser mais divulgado para o maior número de pessoas possível, o Comte tenta fundar aí nessa obra a religião da humanidade. Ele já dá uma comentada sobre ela, para que ela seja então o guia moral da humanidade. Ela possa orientar os impulsos humanos, direcionando eles principalmente pro altruísmo e ao culto, ao reconhecimento aí dos grandes acontecimentos da humanidade e das pessoas que proporcionaram esses acontecimentos, como grandes filósofos e grandes inventores, por exemplo. E nessa obra, então, o Comte tenta dar um destino para esse espírito positivista, que seria, então, como um modo de ser positivista. E ele tenta achar as regras para organizar as concepções morais aí da sociedade da época, e ele tenta encontrar um bom senso universal, baseado, então, no desenvolvimento humano e das ciências. E por fim, pessoal, eu também quis trazer aqui para o nosso vídeo de hoje a obra Sistema de Política Positiva, que foi publicada ao longo de 4 volumes diferentes e foi escrita então entre 1851 e 1854. Essa obra também era conhecida como Tratado de Sociologia para instituir a religião da humanidade. E nela, o Comte realmente vai instituindo, então, a religião da humanidade, junto com todas as ideias, com todos os dogmas dela. E é aí que ele reconhece, então, um idealismo ético. E ele propõe, então, que através da história da humanidade, seja possível buscar fundamentos morais para salvar de forma científica a humanidade. E é nessa obra que o Comte estabelece o altruísmo sendo então um dos pilares dessa ética positivista. A partir principalmente dessa obra, fundando então a religião da humanidade, o Comte começa a ter seguidores que acolheram aí as ideias dele da fundação de uma religião, mas ele também começa a ter inimigos que acusaram ele de estar aí com uma mente exaltada demais, beirando a loucura. E, gente, lembrando que essa obra foi dividida nos seguintes volumes, pessoal, que são eles: volume 1, Discurso Preliminar e a Introdução Fundamental, publicado em 1851. Volume 2, Tratado Abstrato de Estatística Social sobre os Seres Humanos, de 1852. Volume 3,
Dinâmica Social ou o Tratado Geral do Progresso Humano, publicado em agosto de 1853, e o quarto volume é Cenário Sintético do Espírito Humano, de 1854. Galera, estamos chegando aí no final da nossa aula sobre Auguste Comte e também no final dessa série de 2 aulas abordando as principais teorias e também as principais obras dele. A gente conseguiu extrair então bastante coisa interessante sobre a concepção do Comte, que se encaixava muito aí com o período de Revolução Industrial, ainda lá na primeira fase, com todo o desenvolvimento que possibilitou o avanço da indústria têxtil no início e a expansão das fábricas também. A gente precisa se lembrar que muitas pessoas saíram do campo, até de forma praticamente forçada, para trabalhar na indústria, e elas também estavam precisando se acostumar com as novas relações de trabalho, que antes era completamente diferente, em um ambiente muito mais familiar e sem essa contagem de tempo pré-determinada, com o cálculo aí de cada minutinho, e fora que as pessoas eram donas também dos meios de produção, que foi aí o que mais acabou mexendo com as pessoas naquele momento. E junto com isso, a sociedade francesa também estava acompanhando uma revolução que acarretou então o fim do absolutismo e o início da Primeira República, que no fim acabou sendo transformada de novo pelo Napoleão em um consulado e alterando então novamente esse cenário na França. E o Comte, ele desenvolveu as obras e as teorias dele no meio desse período, buscando então uma forma de melhorar a sociedade através então da chamada física social. Lembrando que o Comte, ele era filósofo, galera. Por isso a gente sabe que naquele momento, como ele é o precursor, ainda não existiam sociólogos, mas no ramo da filosofia, alguns teóricos já tentavam estabelecer formas de analisar a sociedade através da ciência. E o Comte foi quem mais se destacou aí nesse sentido com a elaboração principalmente do curso de filosofia positiva. Lembrando, gente, que o curso de filosofia positiva era inicialmente um curso mesmo, que foi realizado no Ateneu Real de Paris e depois sim acabou virando aí a grande obra do Comte, onde ele fala então sobre a tão famosa Lei dos 3 Estados, onde ele cria aí essa teoria de que as sociedades passam então por 3 estágios aí de desenvolvimento, sendo eles o teológico, metafísico e o positivo. E o positivo é o estágio científico, então. E com isso, galera, o Comte traz uma série de lições sobre o uso correto de diversas ciências, falando inclusive da matemática e também da astronomia. E aí ele diz que é imprescindível que haja uma ciência da sociedade para que ela possa então enfim progredir. E essa seria então a física social que nós entendemos hoje como sociologia. A gente viu também que um tempo depois do curso de filosofia positiva, o Comte também trouxe uma outra obra, chamada de Discurso sobre o Espírito Positivo, onde ele traz aí o espírito positivo como sendo algo a ser elaborado com base na moral que deve ser adquirida através da ciência,
o Comte, ele tenta dar um destino, então, pro positivismo e já parece se preparar, então, para a obra ali da Igreja da Humanidade, que foi, então, instaurada a partir dessa próxima obra que ele realizou, chamada de Sistema de Política Positiva. Ao estabelecer, então, a Igreja da Humanidade, o Comte, ele propõe dogmas próprios, uma liturgia própria e também um calendário próprio. A Igreja da Humanidade é, então, a religião do positivismo, que possui como moral principal o altruísmo. Mas além do altruísmo, a gente chegou a ver outros na nossa aula passada, que contribuíram inclusive para a frase aí da bandeira do Brasil, então. Vocês lembram desses? Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. A gente vê, inclusive, que mais no final da vida dele, ele foi muito criticado por uma parte da comunidade científica, que achou um exagero da parte dele essa criação do positivismo como religião. Entretanto, galera, ele também ganhou aí seguidores ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde existe a Igreja da Humanidade com cultos até os dias atuais. E galera, a gente nota aí que o positivismo se utilizava dos métodos científicos das ciências da natureza, por exemplo, então, para realizar as análises da sociedade e do modo de vida, então, dos mais diversos grupos sociais. E a gente entende isso de uma forma muito diferente hoje em dia, notando então que não existe uma linearidade nesse progresso de grupos humanos, quanto menos sociedades superiores a outras, como acontecia aí através da análise com a utilização do darwinismo social. Nas próximas aulas, a gente vai entender um pouquinho sobre o Marx e também sobre o Durkheim, gente. O Durkheim, ele foi o responsável por trazer um método científico próprio da sociologia para realizar, então, essa análise científica. O Durkheim, ele vai sim se utilizar muito ainda do positivismo do Comte, ele vai ser bem influenciado, porém esse método próprio de análise da sociedade já vai resultar então em uma análise com um olhar um pouquinho diferente. Galerinha, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. A gente conseguiu aí ver muito sobre as teorias e sobre as obras do Auguste Comte. Nós vimos então como foi principalmente que esse caos aí presente na sociedade aconteceu, em que época que foi e que trouxe então a necessidade de uma análise sociológica para buscar melhorias sociais e mais entendimento sobre todas essas mudanças que estavam acontecendo naquele período. Eu espero mesmo que a aula de hoje tenha ficado clara, que tenha sido útil de compreender, então, essa obra toda do Auguste Comte. E na semana que vem, galera, a gente continua aí no mesmo período histórico, porém com um foco maior na Inglaterra, para a gente conseguir falar sobre as principais ideias do Karl Marx e também das principais obras dele. Nós teremos aí 2 aulas sobre Marx, depois uma aula sobre o Emil Durkheim e uma sobre o Max Weber, para a gente ter então o fechamento desse curso.
E, gente, eu agradeço demais por vocês terem me assistido até aqui. Lembrando, então, que essa aula e todas as outras estarão na playlist chamada de Introdução à Sociologia. Então te inscreve aqui no canal, entra na playlist para não perder as aulas passadas e as próximas também. Galerinha, por hoje é isso. Obrigadão mesmo e até mais!